Olá, como você está? Lembra meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre como as falas das personagens podem aparecer em um texto. Partiu para mais uma aula? Estamos oficialmente em uma missão. O Esquadrão Investigativo de Língua Portuguesa do 3º ano foi convocado para descobrir o que aconteceu com as histórias da nossa máquina de histórias. Ela pediu nossa ajuda e jamais iríamos negar. Afinal, ela sempre nos deu histórias incríveis. Além disso, eu sei que você adora nossas missões. A bichinha da máquina, coitadinha, está meio lelé da cuca. Parece que alguns parafusos dela soltaram e por isso as histórias ficaram um pouco bagunçadas. Ela até abriu seu acervo de histórias para nós vermos mais de perto e entendermos o que está acontecendo. Olha que acervo enorme! De acordo com o senhor motor da máquina de histórias, a bagunça nas histórias está apenas nas falas dos personagens, em 2 pontuações. No travessão e nos 2 pontos. Interessante! Isso me lembra de que na língua portuguesa temos 2 formas de indicar a fala de um personagem. A primeira delas é quando utilizamos os 2 pontos e as aspas ou travessão. Ou seja, quando indicamos por meio dessas pontuações que a fala de alguma personagem aparecerá. A outra forma é quando não utilizamos essas pontuações. Nesse caso, quem narra a história conta sobre uma fala de personagens com as suas próprias palavras. Essa narração, apesar de indicar que uma personagem falou, não usa as próprias palavras da personagem. Tome como exemplo o seguinte: ao conversarmos, você e eu, você me conta o seguinte: estou com sono, professora. Em seguida, eu posso contar o que você me disse para outra pessoa. E quando eu fizer, eu direi assim: meu estudante disse que está com sono. Observe que, ao explicar a sua fala, eu não usei as mesmas palavras que você, mas até que ficou parecido o que eu falei, não é mesmo? Portanto, quando há pontuações como os 2 pontos e o travessão ou as aspas indicando as falas das personagens na língua portuguesa, chamaremos de discurso direto. E quando não há essas pontuações indicando a fala, temos o que a língua portuguesa chama de discurso indireto. Você está pronto para a nossa missão? Atenção, esquadrão! Vamos organizá-la! Vamos escolher uma história da máquina para investigar e tentar consertar, tudo bem? Que tal esse livro? Vamos abri-lo? Olha só, é a fábula do ratinho, o gato e o galo. Já vimos essa fábula algumas aulas atrás. Quando a lemos, ela estava normal, com tudo nos conformes. Vamos investigar o que foi bagunçado. Leia a história comigo. O ratinho, o gato e o galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e interagir com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos lagos, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Bom, querido aluno, até aí tudo bem, a história está tranquila. Vamos continuar a leitura. O ratinho disse achar tudo ali fora interessante. Examinou tudo minuciosamente. Farejou as flores do quintal e foi até o estábulo. Em seguida, notou lá perto um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou, sem medo nenhum. De repente, apareceu um galo que bateu as asas e cantou. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Até agora, a fábula está super tranquila. Se bem que ainda não apareceu nenhuma fala de personagem com aquelas pontuações. Bom, de qualquer forma, vamos continuar. Observei muita coisa interessante, perguntou ele. Mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi. Um de pelo macio e ar bondoso. Até achei que devia ser um desses bons amigos de ratinhos e lamentei que ele estivesse dormindo, nem pude dar um oi.
Você percebeu o que eu percebi? As pontuações estão erradas nessa parte da fábula. Por isso que não deu para entender muito bem. Nós já conhecemos essa fábula e essa parte é justamente onde deveria ter as pontuações de indicação de fala, pois é aquele momento em que o ratinho está com a sua mãe e a conta sobre a sua experiência fora do seu lar. Vamos investigar e consertar essa parte do texto. Observe que o texto inicia com um ponto de exclamação. Me diga, é correto iniciar um texto dessa forma? Não, não. O ponto de exclamação aparece em casos de surpresa, grito, não de forma inicial, como está aqui. Já que essa é uma fala do ratinho, o correto era ter um travessão no lugar do ponto de exclamação, não é mesmo? Bom, já identificamos o primeiro problema. Agora, observe a primeira frase. Observei muita coisa interessante, perguntou ele. A palavra perguntou não está fazendo sentido algum nessa parte do texto, pois ele não fez uma pergunta, ele apenas comentou. O correto seria colocar a palavra disse, certo? Na segunda linha do texto, há mais uma vez um ponto fora do lugar, o ponto e vírgula. Esse não é o lugar dele, não, não. Observe que essa parte, após o ponto e vírgula, também ainda faz parte da fala do ratinho, mas ela está separada da primeira frase. Então, para que possamos indicar que o ratinho continua falando, deveria ter o travessão no início da frase novamente. Olha lá, no final dessa parte do texto existe um travessão, fechando a fala do ratinho. Isso não está certo. A pontuação correta no final de um parágrafo é o ponto ou alguma pontuação adequada ao final da fala. Nesse caso, a pontuação correta seria o ponto de exclamação, pois o ratinho está exclamando que nem pôde dar um oi para o gato que estava dormindo. Já identificamos a bagunça dessa parte da história. Agora vamos consertá-la. Observe como ficou. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi. Um de pelo macio e ar bondoso. Até achei que devia ser um desses bons amigos de ratinhos e lamentei que ele estivesse dormindo. Nem pude dar um oi. Observe as alterações que fizemos para ajeitarmos essas falas. Agora sim está tudo no local correto. O travessão indicando o início da fala, a palavra disse e o ponto de exclamação no final. Vamos avançar na contação da fábula. O ratinho respondeu. O outro... Ai, que meu coração acelera. O outro era um bicho feroz, de penas azuis e amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cocoricó. Eu quase caí de costas. Olha a bagunça novamente. Vamos consertá-la? O ponto não pode iniciar em um parágrafo, não é mesmo? Vamos tirá-lo daí. E essa palavra respondeu? Não está fazendo muito sentido, pois o ratinho não está respondendo uma pergunta, e sim continua falando. E se colocássemos o ratinho continuou? Seria bem melhor. Olha o travessão, no lugar errado novamente. O travessão deve ficar onde mesmo? Exatamente, ele fica logo no início de uma fala. Ele deveria estar lá onde o ponto de interrogação se encontra. Até porque o ponto de interrogação também está colocado de modo incorreto ali. Além do ponto de interrogação não iniciar em uma frase, o ratinho não fez pergunta alguma. E mesmo se tivesse feito, o ponto de interrogação vem por último. Ali no final, quando o ratinho exclama que quase caiu de costas, os dois pontos não estão corretos. Eles não estão anunciando fala alguma. É como eu acabei de lhe dizer, o ratinho exclamou. E se ele exclamou, deveria estar o ponto de exclamação. Bom, já identificamos a bagunça dessa parte da história. Agora vamos consertá-la. Observe como ficou. O ratinho continuou. O outro... Ai, que meu coração acelera. O outro era um bicho feroz, de penas azuis e amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cocoricó. Eu quase caí de costas. Observe as alterações que fizemos para ajeitarmos essas falas.
Agora sim, está tudo no local correto. Os 2 pontos anunciando uma fala, o travessão indicando o início da fala, a palavra continuou e o ponto de exclamação no final. Vamos avançar na contação da fábula. Então eu fugi, porque na hora percebi que ele se alimentava de ratinhos como eu. Imagina só, mamãe, eu seria o café da manhã dele. Você conseguiu identificar o que está errado nessa parte do texto? Vamos consertar? Os 2 pontos não podem iniciar um parágrafo, não é mesmo? Vamos tirá-lo daí. Esse trecho ainda é sobre a fala do ratinho. É o travessão que deveria estar no lugar dos 2 pontos. Essa parte foi tranquila. Já identificamos a bagunça. Observe como ela ficou. Então eu fugi, porque na hora percebi que ele se alimentava de ratinhos como eu. Imagina só, mamãe, eu seria o café da manhã dele. Observe a alteração que fizemos. O travessão indicando o início da fala. Vamos então avançar na contação da fábula. A mamãe rata assustou-se e perguntou: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível animal. O outro, barulhento e bicudo, de olhar feroz, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam, meu filho. Olha essa bagunça, querido aluno. Estamos aqui para consertá-la. Vamos lá. A palavra perguntou não está adequada à situação. Na verdade, a mãe não perguntou. Ela estava apenas conversando com o filho. O sinal igual para indicar o início de uma fala também não está correto. Devem ser os 2 pontos. E olha o ponto de exclamação. Muito intrometido no início do parágrafo. Quem deveria estar ali é o... Isso mesmo, o travessão. Bom, já identificamos a bagunça dessa parte da história. Agora vamos consertá-la. Observe como ficou. Agora sim está tudo no local correto. A palavra disse, no lugar de perguntou, os 2 pontos anunciando a entrada de uma fala e o travessão indicando o início da fala. Finalizamos a história. Relembre comigo a moral dela. A moral dessa fábula é: quem vê cara, não vê coração. Agora que você aprendeu sobre como as falas das personagens podem aparecer em um texto, discurso direto e indireto, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. De acordo com a aula de hoje, responda. Letra A. Quais as pontuações utilizadas em um texto para a indicação de falas de personagens? Temos 2 opções. A primeira é 2 pontos, vírgula e exclamação. E a segunda opção, 2 pontos, aspas e travessão. Querido aluno, nós falamos sobre as 3 pontuações corretas para indicarmos a fala de personagens. Você lembra qual é? Isso mesmo, os 2 pontos, as aspas e o travessão. Letra B. Quando não há pontuação, como a indicação das falas de personagens é feita? Temos 2 opções. A primeira é: o narrador conta o que a personagem disse com suas próprias palavras. A segunda opção diz assim: o narrador esconde a fala da personagem na história. Quando não há pontuação, nós temos o que é conhecido como discurso indireto. Portanto, isso mesmo, o narrador conta o que a personagem disse, só que ele vai contar com as suas próprias palavras. Atividade número 2. Indique a fala abaixo, utilizando os 2 pontos e o travessão. Querido aluno, essa fala indicada está no discurso indireto, pois não tem pontuação. Nós vamos transformá-la em discurso direto, inserindo os 2 pontos e o travessão, tudo bem? A fala é a seguinte: um peixe perguntou para o outro o que o pai dele faz. Opa, olha só, nós temos o verbo perguntou, portanto, teremos com certeza uma pergunta aí, ou seja, o ponto de interrogação. Qual foi a pergunta feita? O que o pai dele faz. Então, essa vai ser a frase em que nós colocaremos o travessão. Antes do travessão, temos os 2 pontos. Os 2 pontos vai anunciar essa pergunta, vai anunciar a fala. Portanto, os 2 pontos ficarão logo após
outro, a palavra outro, ficando da seguinte forma. Um peixe perguntou para o outro, 2 pontos. O que o seu pai faz? Observe, aluno, que mudou uma palavrinha ali. O dele se tornou seu, porque a partir do momento que o discurso deixou de ser indireto e ficou direto, nós pegamos a fala exata de um peixe para o outro. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de hoje foi sobre o discurso direto e indireto, como as falas das personagens aparecem no texto. Fomos convocados para uma missão, em que tínhamos que investigar sobre um probleminha na nossa máquina de histórias. Alguns parafusos dela soltaram e por isso as histórias ficaram um pouco bagunçadas. Ela até abriu seu acervo de histórias para nós vermos mais de perto. E de acordo com o senhor motor da máquina de histórias, a bagunça nas histórias estava apenas nas falas das personagens. Vimos a história do ratinho, do galo e do gato e reorganizamos o que não estava no lugar. A aula de hoje foi para entendermos que na língua portuguesa temos 2 formas de indicar a fala de uma personagem. A primeira delas é quando utilizamos os 2 pontos e as aspas ou travessão, ou seja, quando indicamos por meio dessas pontuações que a fala de alguma personagem aparecerá. A outra forma é quando não utilizamos essas pontuações. Nesse caso, quem narra a história conta sobre uma fala de personagem com as suas próprias palavras. Essa narração, apesar de indicar que uma personagem falou, não usa as próprias palavras da personagem. Portanto, quando há pontuações como os 2 pontos e o travessão ou as aspas indicando as falas das personagens, na língua portuguesa chamamos de discurso direto. E quando não há essas pontuações indicando a fala, temos o que a língua portuguesa chama de discurso indireto. Eu espero que você, assim como eu, tenha adorado a aula de hoje. É sempre bom ter a sua companhia. Um grande abraço e até a próxima aula!